Quanto tempo o MOTS-c ele fica ativo no seu corpo depois que você faz a aplicação? Você provavelmente nem imagina. A meia-vida do MOTS-c na sua corrente sanguínea, ela está entre 30 minutos até 2 horas. Sendo que a maioria dos dados, a esmagadora maioria das pesquisas apontam para uma janela ainda mais curta, tá? Algo em torno de 30 minutos a no máximo 1 hora de duração na sua corrente sanguínea. Então, em aproximadamente 4 horas depois que você fez a aplicação do peptídeo, ele praticamente já foi totalmente eliminado da sua corrente sanguínea. Finish, over, acabou. E assim que você escuta tudo isso, 2 dúvidas devem estar pairando aí na sua mente, Primeira, aquela dúvida clássica, Eu preciso aplicar o MOTS-c todos os dias? Ou será que eu estou gastando dinheiro à toa porque eu não estou aplicando o MOTS-c todo dia, então ele dura pouquinho, então eu preciso aplicar todos os dias? Mas calma, que é justamente aí que começa uma das maiores confusões em relação a diversos peptídeos. A galera acaba misturando 2 coisas que são completamente diferentes. O tempo que o peptídeo ele fica circulando no seu sangue, isso é uma coisa. E outro ponto que a galera acaba confundindo também é o tempo em relação ao efeito biológico que acontece intracelular lá dentro das suas células. E isso é outra coisa completamente diferente. Um dado que talvez seja o mais importante desse vídeo é que a maioria dos estudos pré-clínicos com o MOTS-c, o efeito metabólico de uma única dose de MOTS-c pode durar entre 48 até 72 horas depois que o peptídeo em si ele já foi totalmente eliminado da sua circulação. Ou seja, você tem entre 2 a 3 dias inteiros de ação intracelular acontecendo dentro do seu corpo. E tudo isso com a molécula que iniciou todo esse processo já tendo sido varrida, eliminada há muito tempo. Percebe o tamanho do gap entre uma coisa e a outra e essa confusão que a galera faz? Não entendi nada, Breno. Simples. Você tem um peptídeo que dura 1 a 2 horas na sua corrente sanguínea, só que o seu efeito real, ele dura entre 2 a 3 dias lá dentro de todas as suas células. Então, o vídeo de hoje, ele tem basicamente 3 objetivos. Primeiro, entender essa confusão que o pessoal faz entre meia-vida de peptídeo e a duração real do efeito dele intracelular lá dentro das suas células. O segundo, qual é a estratégia, qual é a estratégia mais inteligente para a gente extrair o melhor resultado com o MOTS-c, se é aplicação contínua, se faz mais sentido ciclos de pulsos, e eu vou te explicar exatamente a diferença desses 2 protocolos. E o terceiro objetivo, como você pode aumentar de maneira natural a sua própria produção de MOTS-c sem ter que gastar uma fortuna para sustentar aplicações diárias. Então eu vou te ensinar tudo isso, beleza? E sim, tem como. Mas antes da gente entrar de fato nesse tema, já deixa o seu like. Se você não curtir esse vídeo até o final, lá no final do vídeo você retira o seu like. É o combinado que eu faço com vocês sempre. E obviamente se inscreve no canal, porque é aqui que a galera que estuda peptídeo de verdade encontra informação sempre ancorada na boa e velha fisiologia, ancorada em estudo, sem ficar repetindo o protocolo de Bodybuilder Pro, esse protocolo de pseudo-especialista em peptídeo, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro vamos começar com esse gap, tá? Esse intervalo absurdo entre o tempo que o peptídeo ele fica na sua corrente sanguínea e o tempo que o efeito do peptídeo ele dura no seu corpo, beleza? Para isso, eu preciso que você visualize uma coisa muito simples. Qualquer peptídeo funciona basicamente como se fosse uma chave, eu já citei esse exemplo. Pensa que uma chave, ela abre uma porta lá dentro da sua célula. Logo em seguida que essa porta já está aberta, você não precisa mais dessa chave, tranquilo? Justamente porque você já abriu essa porta e a tendência é que ela continue aberta. E tudo aquilo que estava trancado lá dentro dessa porta começa a fluir, começa a acontecer e você tem os resultados, beleza? Esse é o princípio básico por trás de praticamente todo o peptídeo bioativo que existe. E o MOTS-c, ele segue exatamente essa mesma lógica. Trazendo para a prática, quando você aplica o MOTS-c, esse peptídeo ele entra nas suas células, principalmente células musculares, faz sentido você ter mais músculo, e uma vez que o MOTS-c está lá dentro, ele ativa uma proteína chamada AMPK. Para quem chegou agora aqui no canal, pensa na AMPK como o gerente geral da sua célula, beleza? Quando essa proteína ela é ativada, ela manda o seu corpo executar várias coisas em paralelo, e todas essas coisas estão altamente relacionadas à eficiência energética, beleza? Eu já expliquei várias vezes aqui no canal sobre a via AMPK, eu oriento que vocês assistam todos os outros vídeos, principalmente relacionados ao MOTS-c, mas de uma maneira resumida. Quando a AMPK ela é ativada via MOTS-c, ela começa a apertar alguns botões de comando lá dentro do seu corpo. O primeiro botão que ela aperta, ela manda o seu organismo construir mais transportadores de glicose. Sim, a gente está falando do GLUT4, que eu também já falei incansavelmente nos outros vídeos de MOTS-c. O GLUT4 ele funciona como a porta de entrada da glicose para dentro das suas células. E aqui que mora um detalhe muito importante, presta atenção nisso. Normalmente, para a glicose ela entrar na célula, ela precisa de insulina, dando esse comando direto. Você também já está cansado de saber disso.
A insulina é basicamente a chave que abre essas portas para a glicose entrar. Porém, quando a MPK ela é ativada via MOTS-c, o GLUT4 ele começa a ser produzido e enviado lá para a sua membrana celular independente da insulina. Logo você tem a glicose entrando na sua célula sem pedir para o seu pâncreas liberar insulina para que esse processo aconteça. Só isso já é motivo suficiente para você pensar na utilização do MOTS-c, beleza? Mas por que, Breno? Como assim? Não entendi ainda. Você percebe que a gente está batendo em uma das nossas 3 falhas biológicas, exatamente a falha que causa especificamente o diabetes. Sim, o MOTS-c ele melhora drasticamente a sua sensibilidade à insulina. O segundo botão que a MPK aperta está atrelado à maior queima de gordura, especificamente a oxidação de ácidos gráficos dentro da sua mitocôndria, suas usinas de energia. Logo você tem o seu corpo passando a utilizar toda aquela gordura armazenada como fonte primária de energia de uma maneira muito mais eficiente. O terceiro botão que a MPK aperta, talvez o botão mais importante de todos, principalmente se você tem pensamento a longo prazo, você que é meu aluno, sim, longevidade. A MPK, ela liga uma proteína chamada PGC1-alfa, que eu também já falei em outros vídeos. PGC1-alfa é literalmente o regulador mestre de toda a sua biogênese mitocondrial, que basicamente é o carinha que começa a construção de mais mitocôndrias lá dentro do seu corpo. Logo você tem o seu organismo produzindo mais usinas de energia, mitocôndrias, e com uma qualidade de produção absurda. Não aquelas mitocôndrias velhas, surradas, incapazes que você tinha por conta de maus hábitos. Não, mas mitocôndrias extremamente eficiente. Pensa em mitocôndrias de um adolescente punheteiro, lá na sua puberdade, sim. Mitocôndrias novas, bonitinhas. E esses 3 processos que eu acabei de te explicar, produção de GLUT4, queima de gordura, biogênese mitocondrial, uma vez que esses botões eles foram ligados pelo MOTS-c via MPK, todos esses botões eles continuam ligados e eles não se desligam, eles continuam rodando dentro do seu corpo dioturnamente. E você tem tudo isso rodando mesmo depois que o MOTS-c ele já foi todo pro ralo. Você tem tudo rodando lindamente, mesmo depois que essa molécula ela já foi degradada e eliminada completamente pelos seus rins. Sim, os seus rins, eles são responsáveis por fazer toda essa faxina interna. E não é para você surtar achando que vai desenvolver uma DRC, né, uma doença renal crônica, porque não vai. Isso é basicamente a sua fisiologia trabalhando normalmente, do jeitinho que Deus quis que acontecesse, beleza? Então, de uma maneira resumida, você tem o GLUT4 que continua ativo lá na sua membrana de todas as suas células por hora e às vezes dias. Você tem também todas as suas mitocôndrias novas que foram construídas e elas continuam rodando bonitinho, produzindo energia dia e noite sem parar. E tudo aquilo que você mais deseja, tudo aquilo que você busca incansavelmente rodando a 1000 por hora. Sim, queima de gordura. E todos esses 3 processos eles se sustentam sozinho, sem precisar que o peptídeo ele esteja presente, rodando no seu corpo. É como se você, pensa comigo, é como se você fosse empurrar uma bola pesada, morro acima. O esforço para colocar essa bola em movimento é absurdo. Mas uma vez que essa bola ela começou a rolar, ela continua rolando devido à inércia, sem que você precise o tempo inteiro fazer aquela força contínua, absurda. Não sei se vocês entenderam, né? Mas praticamente o peptídeo, né? O MOTS-c, ele é essa mão que dá esse empurrão inicial. Já a descida da bola é o efeito biológico que continua acontecendo dentro do seu corpo, hora após hora, dia após dia, mesmo depois que aquela chave ela já saiu da fechadura, beleza? Misturando as duas analogias. É justamente por isso que você consegue ver o efeito no seu shape, né, o seu shape mudando. Por isso que a sua sensibilidade à insulina melhorou lá nos seus exames, caso você seja uma pessoa esperta e colhe o seu sangue. É justamente por isso que todos aqueles marcadores inflamatórios, todos aqueles marcadores hepáticos, eles foram corrigidos, mesmo tendo o MOTS-c, que durou apenas algumas horas no seu organismo. Tudo isso mudou. E agora, nesse ponto que você já sabe como o MOTS-c ele funciona, né, o efeito biológico do MOTS-c, a próxima pergunta que surge naturalmente: Breno, qual que é a melhor estratégia para utilizar o MOTS-c? Existem basicamente 2 opções e óbvio que a que eu utilizo com todos os meus alunos é disparada a melhor forma de protocolo com o MOTS-c. E eu vou te mostrar o porquê, você acredite se você quiser, não precisa ficar aqui me questionando, sai desse vídeo, não precisa acreditar no que eu falo, sai do vídeo e vai pesquisar e você vai ver mais uma vez que o bigode ele tá certo naquilo que ele fala, beleza? Existe o protocolo de ciclos, que basicamente é você utilizar o MOTS-c por, sei lá, 30, 60 dias talvez, e depois você faz uma pausa, né, de algumas semanas, e depois você volta. É aquela lógica por trás de praticamente todo o protocolo da galera maromba, tá? Uma vez que você tem o efeito biológico persistente por dias, depois da aplicação, você meio que não precisa estar com esse peptídeo circulando o tempo inteiro, então você faz essa espécie de ciclos, é meio que deixar o seu corpo trabalhar com aquilo que ele já recebeu. Depois você dá uma pausa, depois você volta, depois você faz outro ciclo e você fica nessa loucura, beleza? A segunda opção é justamente aquela que eu aplico com todos os meus alunos lá da consultoria. Então presta atenção nisso. Uso contínuo e sustentado a longo prazo.
Como assim, Breno? Lembra que eu te expliquei agora há pouco que o efeito de uma única dose de Moxi dura algo em torno de 48 a 72 horas? Pois é, quando você aplica de uma maneira contínua, dentro dessa janela de persistência do efeito anterior, você está basicamente fazendo a próxima dose se sobrepor àquilo que já está rodando no seu corpo, entende? Logo você tem um efeito que ele praticamente não volta lá naquela estaca zero. É como se você jogasse uma dose nova e ela empilha em cima daquela dose anterior. E a sua biologia, ela vai construindo uma espécie de ímpeto sustentado que nunca se interrompe. Simples, Breno, você é um gênio. Já curte o vídeo. Já curte o vídeo agora, você não sabia disso. Já no protocolo daquela galera que cicla períodos on e períodos off, você tem essa janela que joga o efeito lá para a estaca zero. E aí você faz outro ciclo e tem que, basicamente, reconstruir todo aquele ímpeto lá do zero. Percebe que não faz muito sentido? Se você me acompanhou até aqui, você conseguiu entender que o jeito que o Bigode faz lá no protocolo com os alunos dele é o jeito mais inteligente. E se você já está utilizando o Moxi ou está pensando em utilizar, está flertando com ele, maluco depois de assistir esse vídeo, só que você quer fazer isso bem feito, com leitura de marcador, com a dose ajustada para o seu cenário, com o acompanhamento em resposta àquilo que os seus marcadores apresentaram. O link, ele está no comentário fixado, ele está na descrição desse vídeo e também está lá na bio do canal. Você entra no site, você adquire o plano e a equipe entra em contato com você para a gente seguir para os próximos passos. Treino no aplicativo, dieta individualizada e todo o protocolo pensado para a sua rotina, para o seu cenário biológico e, claro, para os seus objetivos. E só para a gente fechar esse tema, a maioria das pessoas que estão utilizando o Moxi está utilizando só o peptídeo, aplicando e parando, indo e voltando. Mas tem uma maneira de você amplificar essa produção lá dentro do seu corpo, sem você precisar ficar injetando e gastando rios de dinheiro. Você, obviamente, precisa do sinal, mas existem formas de você aumentar a sua produção endógena. Lembra que eu te falei lá no início do vídeo que o Moxi ele é produzido pelo seu DNA mitocondrial lá dentro das suas células, principalmente as células musculares? Justamente é aí que está o detalhezinho. O seu corpo ele já produz Moxi todos os dias, desde o dia que você nasceu. A maioria esmagadora dos estudos em relação ao Moxi demonstra categoricamente que uma simples sessão de treino aeróbico, 20 30 minutinhos, treino rápido, já é capaz de aumentar suas produções naturais de Moxi em torno de 1,5 vezes em relação ao seu patamar, à sua produção natural. E esse pico de Moxi, ele dura algumas horas depois que você para de fazer o seu treino, principalmente treino aeróbico. Logo depois, né, essa produção ela cai, ela retorna à estaca zero. Só que você tem um aumento real de produção sem precisar ficar aplicando, gastando rios de dinheiro. Obviamente, o sinal exógeno, ele faz muito sentido. Lembra que eu falei que a porta se abre e aí aquele sinal, ele começa a fluir. Mas uma maneira barata é justamente fazer exercício aeróbico para você aumentar e para você potencializar o seu ciclo com Moxi. O que eu estou querendo te dizer é muito simples. Você já tem a sua própria fábrica de Moxi. Obviamente, o uso exógeno, ele potencializa, ele amplifica. Mas, se você for uma pessoa inteligente, você não vai aplicar o Moxi e vai ficar paradão, achando que vai acontecer mudanças drásticas, né, na sua produção, na sua eficiência mitocondrial, na sua produção de energia, na sua estética, na sua queima de gordura. Não. Utilize o Moxi, vá treinar, faça a sua dieta, deixe todo esse cenário interno de uma maneira mais otimizada para que aquele sinal do Moxi ele flua de uma maneira mais otimizada. Então, pense que você pode muito bem entrar em um protocolo com o Moxi e ao invés de você fazer aqueles pulsos, né, aquelas doses altíssimas e gastar rios de dinheiro, você utiliza uma dose minimamente eficiente e aí você faz o quê? Você aumenta a sua quantidade de exercício aeróbico que vai potencializar a sua produção endógena. Nesse ponto do vídeo, você deve estar se perguntando, Breno, qual é a dose dentro daquele seu protocolo que você utiliza com seus alunos? Obviamente, caso você goste de mim, você não quer ver o Bigode preso. Eu entrego todos esses protocolos, caso você tenha uma tartaruga, né, aquela tartaruga que já está lá com seus 50 anos, né, o metabolismo lento, sem produção endógena de energia, né, e aí você quer resgatar essa tartaruga, melhorar a sua função, melhorar a sua biogênese mitocondrial, queima de gordura, o que você faz? Você se torna membro do canal e aí você entra para a Elite Metabólica. É justamente lá dentro, lá da Elite Metabólica que eu compartilho todos os PDFs com titulação de dose, com tempo de utilização, e todos esses detalhes em relação a essa aula, a esse vídeo que você acabou de escutar. E você pode ter se perdido em algum detalhe. Então é lá que eu compartilho esses PDFs. Se torne membro do canal para você ter acesso ao protocolo do Moxi. Talvez eu coloque alguma combinação que faça sentido em relação a peptídeos que tem uma melhoria, que tem uma alta capacidade em melhorar a sua eficiência mitocondrial, beleza? Se torne membro do canal, deixe seu like caso você não tenha deixado. É isso. Feliz Dia das Mães para vocês. Hoje é domingão. Se você é mãe, tenha um dia maravilhoso. Peça ao seu filho, à sua filha para te levar para almoçar. Já tá tarde, né? Você já deve ter ido. É isso. Sou Breno Azevedo e fui.